E aí pessoal, tudo bem com vocês? Voltei mais uma vez pra gente terminar essa saga do meu diário de ortognática. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, eu não consigo falar as palavras direito. Já se inscreve no canal, acione os sininhos das notificações, curte o vídeo, dá seu like aqui embaixo e deixe nos comentários o que vocês acharam, dúvidas, enfim, o que vocês acharem que deve. Vamos terminar essa história, essa novela? Bom, depois que eu tive alta, eu fui pra casa. Chegando lá, foi um pouco estranho, porque eu não recebi visita, por conta do Covid não podia. E aí meu irmão estranhou um pouco meu rosto bem inchado. Eu vou mostrar a foto de quando eu já tava em casa aqui. E ele ficou meio assim, tipo, eita, meu Deus. Quando eu cheguei em casa, tava muito quente, então eu continuei colocando gelo o tempo todo. E as 3 primeiras noites eu dormi com a minha mãe, porque eu tava com muita fraqueza por conta da troca de dieta e tudo mais. Então eu dormi com a minha mãe pra ela me ajudar. E gente, eu só dormi o tempo inteiro. Pra mim, os 3 primeiros dias foram os mais complicados, assim, porque tava muito quente. Tinham pessoas que iam me visitar e eu queria conversar com elas, mas eu não conseguia, então era um pouco frustrante. A dieta, pra comer, gente, era uma papagaiada, porque tudo que eu colocava na boca, às vezes escorria, porque eu tenho parestesia aqui ainda. Então, essa parte aqui do meu rosto, eu não tenho sensibilidade ainda. Já estou trabalhando nisso. Então, caía comida e eu não via. Eu ficava suja igual criança. Gente, vocês estão ouvindo meu gato mesmo? Sobre a escovação dos dentes. Eu não, né? Meu pai comprou uma escova infantil. Tipo, essa aqui, ó. A minha é da Lilica Repelica. E eu carinhosamente apelidei ela de Liliquinha. Ela é super macia, é aquela primeira escovinha que a gente compra pra criança, sabe? Quando tem um dente. Então, é essa que eu usava. Um macete que eu desenvolvi aqui. Eu comprei isso. Pra quem não sabe, isso aqui é uma piceta. Eu conheço por esse nome, talvez vocês conheçam por outro. E ela era de bico reto. Meu pai entortou o bico pra me ajudar. Quando você tá com o rosto inchado, você não consegue jogar água na boca direto, é muito difícil. Então o que eu fazia? Eu enchia isso aqui de água e colocava lá dentro e ia apertando. Então a água ia caindo e enxaguando toda a minha boca. Essa é uma dica que eu deixo pra vocês, é muito útil. Hoje em dia eu não uso tanto porque meus pontos já caíram, mas compre isso. Resolve metade dos seus problemas. Como eu tava com muito cansaço, muita fraqueza, minha mãe pegou uma receita de vó de água de fubá. Se vocês quiserem, eu vou deixar a receita na descrição do vídeo pra vocês. Não é a água mais saborosa do mundo, mas pra quem não sabe, o fubá tem muita fonte de energia, então assim, ele é muito bom. Não se preocupe, vocês não vão tomar fubá não, tá, gente? Segue a receita que é sucesso. Então, ele corta essa sensação de fraqueza e tudo mais. O meu material para escovar os dentes, eu deixava tudo junto e era o meu momento do dia. Por quê? Eu não tomava banho sozinha, por conta da queda de pressão eu tinha medo, então eu tomava banho sentada e a minha mãe me dava banho com o chuveirinho. E depois eu escovava os dentes. Então, como assim? Eu não tinha coisas que eu conseguia fazer sozinha. Escovar os dentes era o meu momento. Eu colocava o banco no banheiro, pegava todas as minhas coisas e ficava meia hora lá escovando os dentes, o tempo que precisasse. Eu não usava pasta de dente, eu usei enxaguante bucal porque eu achei que ardeu menos a minha boca, assim, foi mais confortável. E aí eu ia escovando os dentes, não sei o que, enxaguava a boca, escovava os pontos, enxaguava a boca, por aí. Tem todo um ritual para escovar os dentes que o seu cirurgião vai te ensinar. Nessa primeira semana é muito comum ter sangramento nasal, eu tive bastante. E pra resolver isso eu usei cotonete. Claro que eu não enfiava cotonete lá no meu cérebro, tá, gente? Tenha um senso, pelo amor de Deus. Ficava escorrendo sangue assim pelo nariz, então eu pegava o cotonete e limpava, assim, os cantinhos. Tranquilo, pra não ficar escorrendo, né? Talvez vocês fiquem com um pouco de coágulo também na garganta, eu fiquei. E não engula o coágulo, tá? Porque o nosso estômago não aceita sangue. Se você ficar engolindo coágulo de sangue, você vai ficar enjoado, vai vomitar, não vai conseguir comer direito, por uma lereia. Então,
Se você tiver com coágulo de sangue na boca, gospe. Do seu jeito. No começo vocês não conseguem fazer o movimento de cuspir. Normal. Se você precisar, fica com a boca aberta, assim, na pia 5 horas. Mas não engole aquele negócio, tá? Não vai te fazer bem. A minha alimentação era totalmente líquida e coada. Então a minha mãe fazia a minha sopa, passava na peneira e era praticamente uma aguinha mesmo. A dica que eu posso dar pra vocês é: tomem bastante água, gelatina, sorvete, dá muito certo e ajuda a desinchar os pontos. Em relação a... eu esqueci o que eu ia falar. Em relação à alimentação, não fique forçando a comer. Então, se a sua mãe preparou uma tigela de comida, não se obrigue a comer tudo aquilo. Vai comendo no seu tempo e coma religiosamente de 2 em 2 horas, porque você vai ter perda de peso, isso já é uma coisa totalmente esperada. Eu perdi 4 quilos na minha cirurgia. Eu operei com 52 e perdi até 48. Outra dica: comprem suplementos alimentares. Eu comprei Nutren e Sustagem. Foi ótimo. Então, tudo que era doce, que dava pra colocar essas coisas, minha mãe colocou na minha vitamina de manhã, às vezes misturada no sorvete, às vezes ela colocava um pouco na gelatina, enfim, pra ajudar a manter esse peso, né? Nessa fase da primeira semana, os 3 primeiros dias são os piores, porque o seu rosto continua inchando e tudo mais. Só que passou o terceiro dia, pelo menos pra mim foi assim, ó. No terceiro dia eu tava assim. No quarto eu já tava plena. Plena assim, bem, né? Na medida do possível. Vou deixar uma foto aqui pra vocês, que se não me engano é do 5º dia de operação. Já tô com uma carinha melhor. Eu tive retorno no ortodontista com 1 semana de operação, pra verificar se não tinha nenhuma pecinha solta, nenhuma ponta me machucando. Foi super tranquilo, meu cirurgião tomou muito cuidado, então não estragou nada. Tava tudo certo. Depois, quando eu tava com 9 dias, eu passei de novo no cirurgião. Passei de novo não, né? A primeira vez eu passei no ortodontista e a segunda eu passei com o meu cirurgião pro retorno de operação. E aí ele colocou borrachinhas nos meus dentes pra ajudar a manter a minha oclusão certa. Porque eu tava jogando o queixo pra trás um pouco, por costume. E aí ele colocou as borrachinhas pra me ajudar a manter a oclusão certinho. Passou a primeira semana, bora pra segunda. Na segunda semana eu ainda tinha sangramentos, eu ainda tinha coágulos. E conforme ia desinchando, parece que sangrava um pouco mais, mas também juntava muito calor. Na segunda semana eu já passei a tomar banho sozinha, sob supervisão no primeiro dia. A minha comida já não era coada. Eu não precisava passar na peneira, então já era assim uma consistência um pouquinho mais grossinha, mas totalmente líquida. E foi quando começou a cair os meus pontos. Exatamente no dia que deu 2 semanas, caiu o meu primeiro ponto. Eu tava com ponto de fora a fora, em cima e embaixo, e aí ele começou a cair com 2 semanas de operação. Pra dormir, em todos os dias, desde a primeira semana, que eu esqueci de falar, eu usava uma coisa que chama descansa-costas. Eu vou mostrar pra vocês o que que é. Pra quem não sabe, descansa-costas é esse trambolho aqui, que você pode usar ele tanto assim quanto assim. Então, no começo eu colocava ele desse jeito. Será que eu consigo fazer isso? Ai, socorro, olha as palhaçadas. E ficava dormindo assim, sentada, bem plena. Comprem isso aqui, ajuda demais. Enfim, comprem aquele negócio muito bom. Na segunda semana eu já não colocava gelo o tempo todo, era mais pra conforto, assim, em dias quentes, que eu sentia que meu rosto estava quente, eu colocava gelo, mas só pra conforto mesmo, foi bem tranquilo. Os meus movimentos começaram a voltar mais, então assim, pra falar, no começo vocês vão ficar com uma cara meio de coringa, vocês vão sorrir meio assim, é uma coisa esquisita. Mas depois vai voltando e você consegue mexer os lábios melhor. Cada semana é uma melhora, sabe? E eu já tinha voltado a assistir às aulas da faculdade. Só como ouvinte, eu não ficava conversando muito pra não forçar os pontos. Minha terceira semana. A terceira semana foi bem tranquila, porém foi o dia que saiu um coágulo gigante do meu nariz. Eu senti que meu nariz estava entupido e eu estava incomodada com aquele negócio. Pra limpar o nariz, eu usava isso aqui, ó, Salsep. Eu jogava no nariz pra ajudar o sangue seco a descer. Eu não assoava o nariz com força nem nada, porque não dá pra você fazer isso quando você opera. Então, eu tampava assim de um lado e respirava mais forte, tipo assim. E pronto, só isso. E eu senti que meu nariz estava entupido e tal, e eu falei, esse negócio vai sair. Fui jogando soro, fui fazendo desse jeito, e aí saiu um negócio desse tamanho do meu nariz. Era um coágulo de sangue.
gigante. Depois disso, meu nariz não sangrou nunca mais. Eu acho que eu arranquei tudo que eu tinha pra arrancar naquele dia. Eu passei a comer sozinha na terceira semana e fazia a maior sujeirada, porque eu não sentia aqui. Então as coisas caíam, eu não sentia. Eu só via quando caía na roupa. Eu falava, opa querida, tudo bom? Depois eu vou gravar pra vocês um vídeo sobre coisas que ninguém te conta da cirurgia ortognática, e aí eu vou contar um pouco mais dessas coisas estranhas que acontecem. Vamos continuar. Eu já não sentia tanta fraqueza, mas assim, se eu ficasse andando muito, aí eu sentia, claro, né? Mas durante o dia a dia era bem tranquilo, assim, eu acho que era bem normal. A minha fala já estava praticamente normal. Pra quem não me segue nas minhas redes sociais, dá uma olhada lá e me sigam. Porque tem os vídeos de eu falando exatamente nessa época. Então tem um vídeo quando eu tô com 2 semanas, um vídeo quando eu tô com 3 e por aí vai. Depois no final eu vou deixar tipo uma fotinho de cada semana pra vocês verem, tá? E foi isso, da terceira semana. Então eu vou deixar uma foto aqui da primeira, da segunda e da terceira. Ok? Meu mês, vamos lá. Com um mês eu já tava com inchaço pequeno. Gente, tá com muito calor aqui, calma. Eu já tava com inchaço pequeno e eu comecei a fazer a fono pra ajudar com a movimentação de língua e da mastigação. Nessa fase eu já podia comer purê, carne de peixe bem cozida, carne de frango desfiado, então assim, coisas bem tranquilinhas de comer. E aí eu comecei a fazer os exercícios de mastigação, movimentos de língua e tudo mais pra melhorar essa parte. Com 1 mês e meio, eu retirei os ganchos da cirurgia, porque é um aparelho como esse, só que ele tem uns ganchinhos aqui no meio, que é o que o cirurgião usa para fazer a amarração dos dentes durante o procedimento. Eu tirei com 1 mês e meio e eu voltei a esse fio normal. E agora os meus elásticos são apenas para a noite. Bom, esse foi o meu relato. Ficou grande, ficou em 3 vídeos, né, pra vocês. Mas eu acho que valeu a pena. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa pra mim aqui embaixo, que depois, talvez, assim, eu consiga convencer o meu cirurgião a responder essas perguntas pra vocês. O que vocês acham? O vídeo foi esse. Um beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo. Adorei contar pra vocês. Tchauzinho!